Olá a todos, meu nome é Elder Luquelo, sou psicólogo clínico e pesquisador também. Hoje vamos falar sobre adultização. Recentemente viralizou um vídeo do youtuber Pelka, da qual ele atribui, responsabiliza também a ausência de adultos, de um comportamento que tem sido comum hoje, que é o que ele chamou no título do vídeo como adultização. Adultização nada mais é do que comportamento, expectativa ou responsabilidade, atribuída a crianças na qual são vividas ou experienciadas normalmente por adulto. Por isso o termo adultização, ou seja, fases da vida ou comportamentos que geralmente são atribuídos a adultos. E por que a adultos e não a crianças? Cognitivamente, o cérebro humano ele passa por várias fases. A fase adulta é a última fase, que é a fase na qual o cérebro está formado e a pessoa tende a ter mais responsabilidade ou ter ciência das suas ações. E o cérebro também não sofre influência de ações terceiras. Então, por isso, o cuidado com a diferenciação entre as fases, Ou seja, a infância, a adolescência e a vida adulta, por aí vai. Então, nesse sentido, o vídeo trata de um ponto muito importante, especificamente muito mais na questão da sexualização das crianças, principalmente na internet, e pela qual surgem questões como pedofilias e entre outros. Mas o meu foco nesse vídeo é, de certo modo, alertar. Por quê? Porque a gente está numa nova sociedade. É uma sociedade que tem acesso à internet 24/24. E a internet, ninguém tem como negar que ela facilitou muito a nossa vida. Só que também tem o seu ônus, E dentro desse quesito, estamos a falar sobre desenvolvimento, cognitivamente, principalmente a questão do nosso cérebro. Por quê? Porque hoje a gente sabe que, para quem é professora principalmente vai me entender, que a maioria das crianças hoje vivem muito alteradas, não conseguem ficar parada. N diagnóstico e mais diagnóstico, como os TDAH. Agora tem outra que as crianças não obedecem a regras, enfim. É tanto diagnóstico que vem surgindo ao longo desse processo. Por quê? Porque tem uma questão, uma mudança que tem surgido nesses últimos tempos. As crianças estão muito aceleradas, Ou seja, uma aceleração cognitiva muito frenética, em que na qual as crianças não conseguem ficar paradas, não conseguem receber o não sabem lidar com dificuldades. Então, ou seja, é uma nova geração realmente. Só que qual é a questão? É que a exposição a telas ou a conteúdos que normalmente, como eu mencionei mais cedo, o nosso cérebro, ou nos primeiros anos de vida, a criança, o seu cérebro está em formação. E como está em formação, ele sofre várias influências, ou seja, ou ele é sujeito a várias influências. E uma dessas influências seria a questão da adultização, que é ações que são geralmente atribuídas a adulto e eles passarem a conviver com uma facilidade. A exemplo, acesso à internet, vídeos, YouTubes e por aí vai, Essa adultização não começa só após o nascimento, muitas das vezes começa bem antes. Todo mundo sabe, cientificamente comprovado, de que o bebê recebe a influência da mãe bem antes. Ela surge por meio de quê? Não só questão da alimentação, mas também do consumo que a mãe tem. Imagina cá entre nós, se hoje o nosso consumo de acesso a telas é muito forte. Então, se uma gestante usa a tela com bastante frequência, imagina agora se ela não estaria influenciando automaticamente o feto ou a criança que está na barriga. Óbvio que estaria influenciando. Então, ou seja, é meio complicado, Principalmente a gente não só criticar, mas como realmente ter uma geração que não tem a dimensão dos efeitos, principalmente das redes sociais, na nossa cognição. Mas a grande questão aqui, eu não me refiro só a redes sociais ou a adultização, mas também eu me refiro a como as crianças estão sujeitas a passarem por vários problemas. Exemplo, o que chamamos de trauma, que são ações repetidas por anos, de acordo com especialistas, um trauma duradouro, e que essa ação ela percorre por um período de tempo, sei lá, 2, 3, 4 anos. Se a criança estiver em estado de formação, esse trauma poderia mudar o seu cérebro, a forma como ele vê a questão. E aí onde entra a questão da adultização. A exemplo, o vídeo que eu mencionei, quando as crianças ficam expostas à sexualização, geralmente essas crianças, como o cérebro não está formado, eles vão acabar por entender que, primeiramente, vão ter problemas da sua identidade. Eles vão entender, parece que a comunicação adulta, ela geraria em torno da sexualização, ou seja, se expor sexualmente para ser aceita ou para ser vista enquanto sujeito, enquanto pessoa. Essa é uma das questões que ocorre ou podem ocorrer, Porque por ausência de identidade, saber quem ela é, entender que não. Geralmente eu me comunico, me expondo ou mostrando algumas partes íntimas do corpo, ou que é hoje vista como comum e não é, São essas questões que vão pairando. Porque o problema, imagina alguém, criança que exposta, a esses
esses conteúdos, principalmente as redes sociais dificilmente têm esse controle do que a gente consome. Então, nesse sentido, o que se aconselha é o cuidado redobrado dos pais para que não exponham seus filhos por muito tempo em redes sociais, principalmente fazendo vídeos, é um risco, expondo-os em telas por muito tempo. E eu recomendo a você que é pai ou cuida de alguma criança ou algum jovem ainda em fase de formação, eu recomendaria o livro Fábrica de Cretinos Digital. É um livro muito interessante. E também eu estaria recomendado esse livro, né, do Dr. Bruce Perry, né, que é O Menino Criado com Cão. Para quem já leu esse livro, vai entender do que realmente eu estou falando. Então, seja muito cuidado ao expormos as crianças ou os jovens ainda em formação a conteúdos ou a exposições que podem ser traumáticas ou não, né? Porque o que se considera trauma seria geralmente ações que seriam danosas ou reconhecidas como danosas para o organismo e automaticamente se gera um trauma, né? Ou então ações que podem ser prazerosas, mas que também poderiam fazer uma mudança ou mutação no nosso cérebro, ou no cérebro dessas crianças, ou desses jovens em formação. Então esse é o cuidado. E recomendo esse cuidado aos pais e pessoas que cuidam de crianças ou jovens em formação a reduzir consideravelmente o excesso de tela, pelo que a gente já falou, e também porque o seu cérebro não está capacitado para receber essas informações. Você que é pai e também é mãe, tenha muito cuidado com o acesso à internet do seu filho. Você que é pai e que é mãe, você sabe o que seu filho consome na internet? Você sabe com quem eles falam? Você sabe que canais, com que pessoas esses meninos acessam? Quais esses conteúdos, o que está no fundo desses conteúdos feitos na internet? Porque hoje a internet é feita de likes. Então, muito cuidado. Que possamos ter esse cuidado redobrado, principalmente na questão cognitiva, que é um dos maiores problemas dessa nova geração.